palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi anunciada. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalhe a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que ele havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos já nos encaminhando para terminar o ano litúrgico e nesse 27º domingo do tempo comum, a liturgia nos convida a refletir sobre a nossa fé. Algo muito importante que nós devemos sempre refletir, meditar e pedir para que aumente a nossa fé. Nós vemos na primeira leitura da profecia de Abacuque, onde Abacuque clama ao Senhor sobre o triunfo do mal pelos pecadores que foram castigados e também pelos escândalos deste. Mas o Senhor, ao responder, Ele, de uma maneira que, para assim fazer com que o profeta Abacuque pudesse entender, o exorta, para que ele pudesse ter essa confiança, essa espera e paciência através da fé. Quando nós falamos de fé, nós falamos também da confiança em Deus. E além da confiança, a esperança, a paciência. Precisamos ter essa espera, saber esperar. Muitas vezes queremos que as coisas se resolvam naquele momento imediato. Mas é tudo no tempo de Deus e conforme a vontade dele. E assim, o profeta Abacuque também nos ensina que nós devemos, nesta esperança, nessa confiança em Deus, sempre buscarmos reavivar a nossa fé. Precisamos sempre reavivar, renovar a nossa fé em Deus. E essa fé, este dom que nos é dado, muitas vezes a nossa pequenez não é o suficiente para sustentar essa fé, mas quando pedimos a graça dele, ele nos sustenta e nos faz sempre permanecermos nele. A fé também
nos indica este caminho de sempre permanecermos em Deus. E muitas vezes estamos longe, buscando outros caminhos, caminhos que não condizem com aquilo que professamos, com aquilo em que acreditamos. E precisamos estar sempre em Deus. E depois a segunda leitura, São Paulo que exorta Timóteo a permanecer fiel em sua vocação, que ele pudesse ser perseverante na missão que lhe era concedida. E assim também nós, quando nos é dada uma missão, uma vocação, precisamos permanecer fiéis a ela. Tanto o sacerdócio, como a vida religiosa, a vida também como casados, como leigos, requer também sempre buscar viver fielmente no seu estado de vida. Todos nós somos chamados a ser fiéis naquilo que Deus nos propõe e nos chama. E é isso que São Paulo fala a Timóteo. E cada um de nós também possamos sempre ser fiéis à nossa vocação. E essa vocação, ela precisa ser sempre alimentada através da Eucaristia, da Palavra de Deus. É aos poucos que nós vamos nos alimentando e fazendo com que a nossa vocação e a nossa missão tenha o seu verdadeiro sentido. E aos poucos possamos corresponder a essa vocação, a esse chamado. Porque muitas vezes nós entendemos a vocação no sentido que Deus me chama, eu já sei qual que é a minha vocação. É aqui. Muitas vezes não. É preciso pedir a Deus que nos dê o discernimento, que aos poucos, gradativamente, vamos reconhecendo, pedindo a Deus que nos fale se é aqui mesmo a nossa vocação, se aqui de fato que Ele nos chama. É dessa forma que vivemos plenamente a missão do qual o Senhor nos chama, a vocação. E depois o Evangelho de São Lucas, onde os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Eles querem que Jesus aumente a fé deles, mas eles ainda não tinham percebido que a capacidade de acolher a palavra, o ensinamento de Jesus, ainda não era o suficiente para que a fé deles tivesse esse verdadeiro sentido e buscar corresponder àquilo do qual eles estavam acreditando e assim seguindo a Jesus. Isso Jesus também mostra claramente para nós no seu Evangelho. Tem uma reflexão de Santo Tomás de Aquino sobre este Evangelho, onde ele diz o seguinte, que nos ajuda a compreender melhor: a graça de Deus é como um fogo que deixa de brilhar quando é coberto pelas cinzas. Então a graça de Deus é como esse fogo em chamas, que se nós cobrirmos de cinzas, ela irá se apagar. E isso acontece quando a caridade se recobre de tibieza. Tibieza seria a fraqueza nossa humana, muitas vezes o medo que nos impede, a insegurança de viver plenamente essa graça que Deus nos concede. Essa graça nós precisamos sempre pedir a Deus que essa chama sempre permaneça acesa e que venha o que vier, os desafios, dificuldades, problemas, mas ainda permaneça acesa. E que nós, juntamente como os apóstolos, possamos sempre pedir ao Senhor esta graça e sempre também aumentar a nossa fé. Precisamos cuidar
da nossa fé. Buscar sempre, como eu disse, alimentá-la através da Eucaristia, da palavra, dos sacramentos. É dessa forma que iremos sempre fazer com que a nossa fé busque sempre corresponder àquilo que o Senhor pede a cada um de nós. E hoje nós celebramos São Francisco de Assis, que soube viver a sua fé de uma maneira muito especial, através do seu despojamento, da sua entrega. Nós percebemos um homem que, através da sua fé, do seu testemunho, fez com que Cristo fosse sempre anunciado e conhecido. Tem uma frase dele que nos ajuda a viver plenamente a nossa fé. Ele diz assim, São Francisco de Assis: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. É isso que é viver a fé. Comece fazendo o que é necessário. Muitas vezes a gente quer fazer aquilo que vai acontecer ainda, que está no futuro, e a gente já quer fazer agora. Viva cada momento. E depois o que é possível. O que é possível fazer. Aquilo que não é possível, eu não faço. Mas o que é possível e que está ao meu alcance, eu busco fazer. E de repente, você estará fazendo o impossível. Aquilo que você nunca imaginaria que você conseguiria realizar. Veja o grande ensinamento de São Francisco de Assis. Que assim, pela intercessão dele, nós possamos sempre viver a nossa fé de um modo coerente, buscando sempre, nos momentos de dificuldades, de sofrimentos, de medo, diante do sacrário, pedir a Ele que acrescente e aumente a nossa fé. É diante de Jesus que nós iremos viver e buscar sempre cultivar a nossa fé, para que assim possamos produzir os frutos necessários. E iniciando, na verdade, este mês missionário, possamos viver essa vocação que cada um de nós, quando fomos batizados, somos chamados a ser missionários. O saudoso Papa Francisco dizia que a vida é uma missão. O nosso próprio existir, estar aqui nesse mundo, já é uma missão. E que assim possamos viver e corresponder a esta missão que nos é dada enquanto batizados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.